Olá, pessoal! Desde o final do ano passado eu fiquei de falar um pouco com vocês a respeito do processo de imunização de cães e hoje consegui um tempinho aqui na agenda para que a gente conversasse a respeito disso, tá? Vai ser um vídeo provavelmente um pouco maior do que o normal, mas eu acho que é de muita importância para que a gente tenha maior conhecimento e consiga fazer o melhor para os nossos cãezinhos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho fundamental da gente entender é que vacinar é diferente de imunizar. Vacinar é o ato vacinal e a imunização é o que vai acontecer dentro do organismo do cachorro, do gato, frente àquilo que foi inoculado, que está presente dentro da injeção, ou seja, a vacina. É a criação de anticorpos frente ao antígeno que a gente coloca, que é a própria vacina, tá bom? Então, quando que deve começar o processo de vacinação, ou melhor, de imunização dos animais? A partir de 42 dias, ou seja, 6 semanas, tá? Existe uma vacina que tem o dobro da titulação, que em bula, ela fala protege para parvovirose e sinomose, que pode ser iniciado em 28 dias, dependendo do desafio que a ninhada ou que aquele cachorrinho está recebendo. Ou seja, se os parentes, os animais que convivem com os filhotinhos tiveram de forma recentemente a sinomose ou parvovirose, então é a vacina que tem a maior quantidade de titulação de título de anticorpos, tá? Então a gente poderia começar com 28 dias. As outras vacinas múltiplas devem ser utilizadas a partir de 42 dias de vida, reforçando isso, e refazer em intervalos entre 14 e 30 dias entre uma e outra. Aí acontece de que antigamente o pessoal falava, tem que fazer 2 doses, 3 doses, 4 doses. A quantidade de doses ela vai ser referente ao processo de imunização, de quando o animal começou esse processo de imunização, melhor falando. Tá? Então, se o animal começou com 42 dias de vida e fizer vacinas intervaladas entre 21 e 30 dias, você vai dar 4 vacinas no seu cachorrinho. Ao passo de que a primeira dose de vacina foi tomada lá com 3 meses, ele vai receber 2 a 3 doses apenas, tá? O que isso é interessante? Interessante é que os cães e gatos e humanos, enfim, quando eles são amamentados, as mães passam títulos de anticorpos pelo leite materno, ou seja, são os anticorpos maternais. E eles têm a sua capacidade de provocar a proteção no animal, porque a mãe já produziu e os cãezinhos estão recebendo de forma passiva. Só que esses anticorpos maternais, eles impedem o favorecimento da imunidade com a vacina, tá? Então eles brigam entre si, os anticorpos maternais com os antígenos da vacina, e eles impedem com que o efeito da imunidade vacinal seja 100%, tá? Então por isso a gente precisa fazer vacinas bem periódicas e no tempo correto, porque a gente nunca sabe quando que os anticorpos maternais vão cair 100%. Na verdade a gente sabe que é a partir de 4 meses de vida. Porém, como a resposta é muito individual de cada cãozinho, ou seja, uma ninhada com 10 cães, cada um pode ter uma resposta diferente recebendo o mesmo anticorpo materno. Então, cada cãozinho ele precisa começar a receber uma dose de vacina, depois de 21 a 30 dias fazer a segunda dose e assim até o quarto mês de vida, tá? Para que ao cair os anticorpos maternos, os anticorpos vacinais estejam crescentes. Sendo que uma única dose de vacina é que realmente vai imunizar quando ela é feita a partir do 4º mês de vida. Então, acho que é um pouco confuso, mas eu vou tentar de forma resumida. Vacine seu cão a partir de 42 dias de vida, a cada 21 ou 30 dias até o 4º mês de vida, tá? E quando que deve receber o reforço vacinal? O reforço vacinal dessa vacina múltipla deve ser feita entre 6 meses de vida a 1 ano de vida, tá? Não é 1 ano após a última dose, não é 1 ano a partir
da primeira dose vacinal. Não, é de 6 meses de vida a 12 meses de vida. E depois os reforços, eles são de acordo com a titulação, que é o próximo tópico que a gente vai falar, tá bom? Então, por que o animal tem que ser vacinado entre 6 meses e 1 ano? Porque a gente aí vai ter absoluta certeza de que essa primeira vacinação não vai estar vai estar mais refém de anticorpos maternais. Então, ela na verdade é o reforço da última dose que foi aplicada. Se o animal recebeu vacina até o 3º mês de vida e não recebeu mais nenhuma dose, esse animal ele é considerado não imunizado, tá? Porque ele não recebeu as vacinas no tempo correto. Se fez a primeira dose e depois esqueceu de fazer a segunda, a terceira, vai fazer só mais uma dose ao 4º mês de vida. E meu cachorro, ele nunca foi vacinado na vida, o que eu tenho que fazer? Se ele já for adulto, vai receber uma única dose, tá? E depois fazer a revacinação anual ou fazer a vacina de acordo com a titulação, tá bom? Você pode fazer 2 doses no animal adulto? Pode. E existe essa recomendação também, tá? E aí você faz a titulação. Bom, a respeito da titulação, é uma certa novidade no mercado, porque as indicações foram mais recentes de fazer essa titulação. E a titulação nada mais é do que um exame para saber se seu animal continua com anticorpos ativos após 1 ano, após 2 anos, após 3 anos e por aí vai, depois da última vacina realizada. E é um exame muito simples, coleta-se sangue, tira soro ou faz soro do sangue ou faz através do sangue total, e os testes são como esses aqui, ó. Eu estou escondendo aqui o nome dos pacientes, mas eu quero dar um exemplo bem claro. Aqui nós temos 3 dentes, aqui são 3 exames, 3 cães foram testados, tá? 2 desses cães são cães extremamente bem tratados, extremamente vacinados, tudo corretinho, alimentam-se bem e etc. E os 2 deveriam receber vacina no mesmo dia, porque eles foram vacinados em 2018, no mesmo dia. 1 ano depois, nós resolvemos testar. O cachorrinho A, ele teve reação positiva para todas as vacinas testadas, para todos os antígenos testados, tá? O cachorrinho B, que convive com ele, que recebe o mesmo tratamento, dorme na cama, etc., não tinha mais proteção contra sinomose após 1 ano. Isso significa de que cada corpo reage de uma forma diferente frente à mesma vacina, tá? Então, é interessante a gente fazer esse teste antes da vacinação. Esse teste é muito significativo. E se o animal tiver a imunidade completa, ele vai receber apenas a vacina de leptospirose, a fração da vacina chamada leptospirose. E o outro animal que está incompleto, que os anticorpos ainda não estão, aliás, que não estão mais em um grau de proteção, ele tem que receber a vacina de forma completa, tá? Uma outra coisa que eu quero explicar para vocês. Existem vacinas múltiplas, ou polivalentes, ou as chamadas V7, V8, V9, V10, etc. Qual que é a diferença básica entre elas? Muitas pessoas acham que quanto maior o V, se a V10 é melhor do que a V8, é melhor do que a V7. Segundo a WASAVA, que é um guideline internacional de vacinação, existem alguns antígenos dentro da vacina que eles não produzem efeito no corpo do animal, tá? Que é o caso da coronavirose. Então a vacina V10, ela tem a coronavirose. É uma vacina não recomendada. Não sou eu, Isaac, que estou falando, tá? Quem está falando isso aí é o VGG, que é um guideline internacional que está descrito isso na WASAVA, que vocês podem ter acesso a isso facilmente na internet. Dentro da V8, nós temos a coronavirose, mas nós não temos 2 tipos de sorovares da leptospirose. Essas 2 leptospiroses são cepas, são sorovares da leptospirose, na verdade, que é a doença transmitida pela urina do rato, que não tem no Brasil.
então ela não é tão recomendada, tá? E existe a vacina V7, que ela é livre dessas duas leptospirose e ela também não tem a coronavirose. Por que a coronavirose não é recomendada? Porque quando ela é inoculada através do tecido subcutâneo, que é a injeção, a vacina, né, perdão, essa vacina não vai produzir anticorpos contra a coronavirose, porque ela é adquirida através das mucosas. E o tipo de imunoglobulina, elas são diferentes. Então, ela deveria produzir uma imunoglobulina chamada IgA. E ela não tem essa capacidade, porque a IgA é a que produz a proteção contra os antígenos que estão nas mucosas, tá? Ou seja, gastroentérico. A coronavirose provoca diarreia, muitas vezes nem provoca diarreia e o organismo mesmo se trata sozinho ou, quando necessário, entra com antibiótico e isso é curado, tá? Então não é uma doença de alta relevância. Cuidados que a gente tem que ter ao ir levar o animal para ser vacinado. Primeira coisa, que a vacina ela tem que ser acondicionada em geladeira específica, com temperaturas variando de 2 a 8 graus. Tá? Tem que ser um veterinário que faça, então não permita que um veterinário, que na verdade um técnico veterinário, que está no balcão, enfim, faça a vacina. A vacina não pode ser, o local da vacina não pode ser esterilizado com álcool, com clorexidina, nada disso, tá? E também tá na WhatsApp, não sou eu que estou inventando. E depois, não é recomendado que faça aquela massagenzinha ali, porque o furinho que foi realizado pela agulha, ele está presente ali. Se você fica passando a mão, você joga bactéria de forma externa para aquele local e acaba podendo ter uma contaminação, tá bom? Eu espero ter sido claro, eu espero ter sido aí sanado algumas dúvidas. Um detalhe que eu estava esquecendo. A vacina, como eu disse para vocês, que a gente faz a titulação 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou seja, consequentemente, esse teste de titulação é uma indicação prévia antes da vacinação, ele não é obrigatório, tá? Mas é uma forma de você ter a certeza que seu animal está reagindo frente à vacina e que a gente não dá vacina em demasia, vacinas demais, porque hoje, infelizmente, nós acabamos vacinando em excesso os nossos cães, tá? E isso também não significa que você não deva fazer a vacina, porque eu não estou falando isso. Você tem que fazer a vacina, que é uma forma de você controlar as doenças que estão diminuindo, graças a Deus, tá? A raiva, ela precisa fazer a vacina todos os anos. E a vacina múltipla que eu estou falando aqui é exclusivamente a vacina múltipla, tá bom? E é isso, tá? Se tiver mais alguma dúvida, manda aí no direct que eu vou tentar responder, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.